Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tier Lists aqui no canal do The Playoffs no YouTube, dessa vez com os tight ends. E estou muitíssimo bem acompanhado novamente por Lucas Oliveira. Salve, salve, meus amigos! Bora para mais uma tier list agora dos caras que bloqueiam, recebem, os dois. Vamos lá. Ou nem tanto assim, né? Mas também temos a companhia de Fábio Garcia, tá pronto? Salve, rapaziada. Bora pros tight ends aí. Vamos conversar sobre todos aqueles que querem ser Travis Kelce. Pois é, né? Daqui a pouco eu coloco na tela as tiers em si, explico como é que vai funcionar a dinâmica, mas antes, como já é praxe, eu peço para que vocês curtam o vídeo, deixem o like, é bem importante para que ele alcance o maior número de fãs da Bola Oval possível, e se inscrevam no canal e acionem o sininho para não perderem as próximas tier lists, e é claro, se você ainda não viu as das posições anteriores, também chequem aí o menu do canal The Playoffs no YouTube para não perder nada do nosso conteúdo. Dito isso, bora soltar a vinheta e ir para as prateleiras dos tight ends. De volta então, já com as prateleiras na tela, já temos a mais do que tradicional Elite na primeira tier, depois temos aquele tight end que é ótimo, mas não Elite. Na terceira prateleira, algo um pouquinho diferente que tem muito a ver com a posição, né? Aquele tight end que recebe bem, mas deveria bloquear melhor, e aí na quarta prateleira, aquele que bloqueia bem, mas deveria receber melhor. E aí por quê? Que o que deveria bloquear melhor fica à frente, porque numa NFL cada vez mais aérea, os contratos mesmo da posição refletem isso, quem recebe melhor tende a ser mais valorizado na NFL de hoje em dia. E aí na nossa penúltima prateleira temos o pato, que é aquele que, assim como o animal em si, que nada, anda e voa, mas não faz nada disso muito bem, é o tight end que bloqueia e recebe, mas não tão bem. E aí, para finalizar, o já tradicional bagre, que é autoexplicativo, né? Então, vamos que vamos, bem dinâmico, na sequência das divisões, começando por um calouro, hein? Dalton Kincaid, escolha de primeiro round do Buffalo Bills, Lucão. Como é que a gente vai classificar ele, pensando no que a gente espera para 2023? Prospecto que eu espero muito, assim, para ser bem sincero, eu acho que é o melhor prospect tight end desde Kyle Pitts. Mas o Dalton Kincaid é o cara que tem problemas de bloqueios, ele recebe muito bem. Vamos ver, eu vou taxar ele como ótimo, porque eu acho que ele com o Josh Allen vai dar um casamento muito bom. É difícil dizer. Acho que ele tem potencial para ser elite. Mas o Kincaid ele joga numa posição bem difícil, né? Tight end geralmente demora um pouquinho para aprender a jogar na NFL. Eu vou colocar ele como ótimo, pensando assim, muito numa expectativa grande que eu tenho de repente ele ser o fator que faltava nesse ataque de Buffalo. Vamos ver se ele é uma exceção à regra dos tight ends calouros, já começa nas cabeças de um ataque aéreo tão potente como é esse do Buffalo Bills e que precisa de uma companhia melhor para o Stefon Diggs. Agora, seguindo em Buffalo, vamos falar sobre o que era tight end 1 da equipe até este ano, né? Dawson Knox, como é que a gente pode classificá-lo para 2023, Fabio? Eu acho que é um jogador bem diferente em termos de características principais em relação ao Kincaid, né? Sim, ele tem um conjunto de características um pouco diferentes mesmo, mas eu espero que ele perca espaço, principalmente na segunda metade da temporada para o Kincaid, e eu não acho que esse time tem espaço para dois tight ends e nenhuma pretensão de usar os dois numa formação ace frequente, assim. Então eu vou colocar que ele deveria receber melhor. Eu acho que a gente já vai ver um ano aí de despedida quase do Dawson Knox lá em Buffalo, assim, em termos de alvos, de targets, né? O Dawson Knox é um cara que eu esperava um pouco mais dele. Acho até por isso que o Kincaid foi draftado pelo time de Buffalo. O Kincaid tem mãos melhores, consegue correr rotas melhores. Ele é esse wide end, né, que a gente tem visto muito na NFL. É coisa que o Knox não consegue fazer, mas o Knox bloqueia melhor que o Kincaid. Eu acho que o Knox deveria receber melhor. É incrível, né? Porque o Knox ele tem contrato até 25 ou 26, se eu não me engano, com o Buffalo, né? Então eles poderiam realmente desenvolver uma formação com dois tight ends, né? Que ficou extremamente famosa lá no New England Patriots, Jaron Hernandez e Rob Gronkowski. Mas eu não sei se o estilo de jogo desse ataque vai priorizar isso, não.
Vamos ver se eles nos surpreendem, mas concordo com os amigos de que o Knox é um bom bloqueador, mas deveria realmente receber melhor. Agora então vamos para Miami com talvez o maior candidato a Bagre, já que aquele Tairen que estava lá e também eu acho que é um candidato às últimas prateleiras saiu, e para ocupar essa posição e não deixar num vácuo para cada um dos 32 times, temos Durham Smith do Miami Dolphins. Fábio, o que a gente espera desse jogador para 2023? Espero nada, né? Esse ataque tem outros donos, né? Espero um ano bagre para esse tight end, né? Se o Gesicki, que estava lá, não conseguiu produzir, né? O Smith eu acho que vai conseguir menos ainda. Não, concordo com o Fábio. Acho que nenhum dos Tyrants que temos nesse depth chart conseguirá fazer nada a não ser o papel de um bloqueio ou um cone dentro desse ataque. O ataque tem dono, o ataque tem uma clara desenvoltura e eu acho que não vai passar pelos Tyrants mais uma vez. Os alvos completamente concentrados na dupla Jalen Waddle e Tark Hill, né? Agora, já que a gente falou dele, vamos falar sobre Mike Gesicki, ex-Miami Dolphins, agora no rival de divisão New England Patriots, Lucão. Como é que a gente vai classificar o Gesicki aí para 2023? É um pato para mim. Esse que para mim é um cara que não consegue fazer nada bem. Ele atua, ele consegue ter alguns números em certas partidas, mas ele não consegue ser completo, ele não consegue ter um fator decisivo. Ele faz tudo, mas não faz nada bem. Para mim é um pato. Eu talvez goste mais do Gesicki do que eu deveria, né? Acho que ele foi um tight end que produziu relativamente em anos anteriores, né? Não 2022, 2021 principalmente ali. Eu vou colocar que ele deveria receber melhor. Acho que no ataque dos Patriots, que tem só o Juju, talvez ele acabe produzindo um pouquinho por falta de competição também. Olha, como eu acho que ele não bloqueia ninguém, nem se nós três aqui fôssemos para o pass rush, o Gesicki seria capaz de bloquear, eu colocaria até como Bagre, mas para fazer o desempate entre os votos dos meus amigos, vou colocar aqui como Pato, já achando que vocês foram bonzinhos demais com o jogador. Agora vamos falar sobre o colega de equipe de Mike Gesicki lá nos Patriots, ex-Los Angeles Chargers, me refiro a Hunter Henry, Fabio, como é que a gente vai classificar ele? Outro jogador que eu gosto relativamente, acho que ele deveria bloquear melhor. Eu vou esperar um ano legal. Então, eu vou esperar um ano legal dele lá nos Patriots, desenvolvendo uma química com o Mac Jones. E como falei, né? Só tem o Juju no corpo de recebedores, então eu espero que esse time consiga produzir bem através dos seus tight ends. Entre os dois Tyrants dos Patriots, ele para mim é o que recebe o melhor, mas tem que evoluir muito no bloqueio. Esse é um problema que ele traz há alguns anos na NFL e parece que ele chegou no teto dele quanto a isso. Não vi isso dele nos Patriots no ano passado. Não sei se ele vai ser uma válvula de escape, mas o Cito hoje ele deveria bloquear melhor. Estou com vocês também nesse voto. Agora vamos falar sobre o possível titular do New York Jets. Tem uma certa concorrência aí nessa depth chart, mas parece que Tyler Conklin parte na frente para ser o principal tarém de Aaron Rodgers. E também pensando nessa mudança de quarterback, será que a gente pode ter um otimismo maior com o jogador, Lucão? Bom, Tyler Conklin é um cara que pode evoluir bastante com o Aaron Rodgers. Normalmente ele consegue trabalhar muito bem os seus tight ends. Para mim, ele é um cara que tem que evoluir tanto bloqueando como recebendo a bola. Mas com o Aaron Rodgers em campo, ele vai ter que bloquear melhor. Acho que esse ataque vai precisar de bloqueios melhores. A linha ofensiva tem muitos problemas, então eu espero que ele tenha um ano também melhorando esse bloqueio. Eu vou concordar com o Lucão. Eu acho que o Conklin ele não tá no mesmo nível, né? Eu acho que em termos de qualidade ele estaria lá no final, mas eu espero que o ano dele seja um ano melhor, justamente por Aaron Rodgers. Eu acredito que o Dalvin Cook, apesar de não ter assinado lá, pelo menos não nesse momento que estamos gravando, ele vai acabar em Nova York. Então o jogo terrestre vai ser muito forte. Tem o Garrett Wilson, vai acabar sobrando espaço para um tight end aproveitar, e o Aaron Rodgers sabe fazer isso. Também acho que é por aí. Agora chegamos a um intruso aqui, na verdade, aquele que abre a AFC Norte do Cleveland Browns, David Njoku. Ele demorou para engrenar, mas pelo menos em 2022 teve números bem mais relevantes do que ele vinha tendo na carreira, e quem sabe tem aí em 2023 a sua temporada definitiva de breakout. Fábio, o que esperar do jogador com Deshaun Watson lá em Cleveland? Olha, eu acho que o Deshaun Watson ele vai pegando o ritmo de jogo e isso vai melhorar o ataque aéreo de Cleveland. Tem uma OL boa, tem um jogo terrestre bem estabelecido. Eu vou colocar que eu espero um ano do David Joe com um ano ótimo dele.
Não acho que ele seja ótimo, mas espero um ano ótimo dele, porque acho que ele conseguiu desenvolver uma química com o quarterback, isso tende a melhorar neste ano. Com as tiers que nós temos, o Njoku não precisa bloquear. Isso é um fato. A linha ofensiva dos Browns é uma das melhores que temos dentro da liga. Ele, querendo ou não, tem uma evolução boa. Ele é um dos melhores pass catchers para mim dos Browns, incluindo os wide receivers. Então, se o Deshaun Watson conseguir jogar melhor, muito melhor do que ano passado, né? Porque ano passado ele não jogou nada, e esse ataque dos Browns continuar evoluindo, principalmente que ele tem muito jogo corrido com o Chubb, eu acho que a gente pode esperar um ano ótimo de jogo, esperando que os Browns evoluam. Atleticismo tem de sobra nesse jogador. Vamos ver se o desenvolvimento técnico vai continuar acontecendo. E eu acho que a tendência é boa, porque ele ainda é jovem, apesar de veterano na liga. Agora chegamos ao novo Tyrant 1 do Cincinnati Bengals, né? Que parece que tem um jogador diferente nessa função a cada ano. Me refiro a Irv Smith, ex-Minnesota Vikings. Acho que a primeira coisa para ele é se manter saudável, né, Lucão? Não, sem dúvida. O Irv Smith, desde que entrou na NFL, não consegue se manter saudável. Isso também afetou a evolução dele, querendo ou não, tight ends demoram muito a evoluir dentro da liga. Uma posição que até o Kyle Pitts está sofrendo até hoje. Tudo bem que passa pela questão de quarterback, mas no caso do Irv Smith, ele não pode reclamar muito do que ele teve, porque querendo ou não, o ataque também não favorecia ele. Eu considero o Irv Smith um pato, para ser bem sincero, não considero ele na linha do bagre, porque eu ainda quero ver um pouco mais de jogador, e ele vai jogar com o Joe Burrow. Eu vou seguir essa linha do pato, né? Eu acho que o Joe Burrow pode fazer qualquer jogador praticamente ter um ano ótimo, um ano até elite, mas seguidas lesões, ele nunca bateu um hype de college. A gente tem visto muito isso com o Tyrant, inclusive, né? Nunca bateu o hype do college, então eu vou deixar ele, vou ser um pouquinho mais pessimista com ele aqui, um ano de pato para ele. E também porque tem um trio de recebedores tão bom lá que eu acho que falta, não sobra para todo mundo um volume aéreo relevante, principalmente para o Tyrene. Agora chegamos talvez ao primeiro candidato a ocupar a nossa primeira prateleira que segue vazia. Me refiro a Mark Andrews, ainda o principal recebedor e arma ofensiva lá do Baltimore Ravens, Lucão? Não, sem dúvida. Acho que o Odell chega para ajudar, o Zay Jones chega para ajudar, mas o Mark Andrews ainda é o principal alvo do Lamar Jackson e o principal jogador entre os playmakers desse ataque. Para mim, ele é um dos tight ends elites da NFL e com a chegada desses wide receivers, eu acho que ele pode ter um ano ainda melhor. Elite, próximo. Para mim é bem simples, Mark Andrews. Famoso elitaço, né, Fabio? Elitaço, Agora, elitaço. Continuando aqui na AFC Norte, chega aquele que para mim é o principal candidato a breakout definitivo em 2023. Sou muito fã de Pat Freiermuth do Pittsburgh Steelers. Vocês estão comigo nessa, Fabio? Como é que você vai classificar ele aqui? Gosto demais desse jogador, demais mesmo, assim. E eu vou colocar ele assim como ótimo, super ótimo, um ano quase elite. É assim que eu vou colocar ele, porque a gente tem ainda algumas perguntas, algumas dúvidas sobre o Kyle Pitts e sobre como todo esse ataque vai funcionar. Tem bastante boca para alimentar, eu não sei como é que um quarterback que está no início da carreira ainda vai conseguir lidar com tudo isso. Mas eu acho que o Pat com certeza tem muito a produzir na liga. Acho que o Mike Tomlin consegue extrair muito melhor do Pat. Ele já foi chamado de Baby Gronk. Tudo bem que, dadas as devidas proporções, ele é um cara que tem evoluído bastante ano que passa. E esse ataque tende a evoluir, tende a crescer cada vez mais. E passa muito pela mão dele. Eu vou com o Fábio nessa linha do ótimo, tipo, super ótimo, mas quase elite, mas eu não consigo ver ainda que ele vai ter um ano de elite para 2023. Por isso que o Moose, como a torcida dos Steelers gosta bastante de cantar no estádio, vai ficar aqui, ó, sempre à esquerda da nossa segunda prateleira, na fronteirinha, quase elite. Vamos ver se ele confirma essas nossas expectativas muito boas para o jogador. Outro jogador que vai só para o seu segundo ano na NFL e que surpreendeu muita gente como calouro, talvez tivesse mais espaço para brilhar se DeAndre Hopkins não tivesse chegado lá nos Titans, é Chig Okonkwo do Tennessee, né? Vamos ver como é que a gente vai classificar ele para 2023, Lucão. Abre para a gente a análise do jogador. Um cara que realmente me surpreendeu, mas como um problema como todos os Titans tiveram no ano passado, ele precisa bloquear melhor. Ele ainda tem, para mim, que evoluir nessa questão dos bloqueios. É esperado que ele faça isso, ainda mais que o time hoje tem um alfa entre os recebedores como o DeAndre Hopkins, tem o Derrick Henry, que é um dos principais corredores da liga,
E a linha ofensiva dos Titans é um problema. Então, se a linha ofensiva é um problema, o Tyrant também tem que bloquear bem. Então, acho que ele tem que bloquear melhor. Eu vou seguir essa mesma linha, até porque o ataque dos Titans, mesmo com a chegada do Hopkins, ele ainda é uma grande interrogação. Né? O quarterback vai conseguir jogar? Eu não consigo apostar nisso hoje. Pois é, né? Vamos ver se o Ryan Tannehill ressurge das cinzas ou se o Levis surpreende, porque o desempenho do passador vai influenciar bastante todas essas armas de um jogo aéreo que tende a ser não muito generoso, né? Porque Derrick Henry segue por lá. Agora vamos ao novo Tyrant 1 do Houston Texans, ex-Dallas Cowboys, me refiro a Dalton Schultz, Fábio. Olha, dizem que o melhor amigo de um QB novato é sempre o seu tight end, né? Então, eu acho que pode ser uma arma de uma certa segurança, mas eu não tenho grandes expectativas para quase ninguém nesse ataque. Eu vou colocar aqui o Dalton Schultz, ele deveria receber melhor, apesar de achar que ele não bloqueia bem, como a gente está usando aqui como método de classificação para esse ano. Eu acho que ele deveria receber melhor, talvez ele faça alguns TDs, tenha algumas boas partidas, mas não vejo ele como uma arma que vai ameaçar muito as defesas, não. Em Dallas ele tinha uma qualidade do Sid Lamb para também atrair as marcações, tinha o jogo corrido que facilitava também para as leituras do Dak Prescott pudesse achar o Schultz. Eu acho que a princípio eu fico muito nessa linha, sabe? Se ele tem que bloquear ou receber melhor, porque o nosso Jay Stroud é um cara que teve problemas com sacks, saindo do pocket em Ohio State. Enfim, eu acho que ele vai ter que receber melhor, porque ele vai ser um dos principais alvos do time nessas rotas curtas, nessas rotas slant. E o Jay Stroud não tem muita qualidade assim com os Tyrants. No Ohio State era nítido isso. Pois é, né? Vamos ver se ele se prova individualmente, porque eu acho que muito da produção interessante que ele tinha em Dallas era pelo esquema ofensivo e principalmente pelas tendências do Dak Prescott, né? Que tinha muita química com o jogador. E eu acho que era muito mais mérito do QB do que qualidade técnica do Tyrant. Vamos ver se ele queima a nossa língua lá em Houston. Seguindo na FC Sul, chegamos a um jogador que teve uma temporada de calouro bem interessante nos Giants do Lucão. Depois teve uma queda importante de desempenho até ressurgir aí no Jacksonville Jaguars, pelo menos em números como recebedor, né, sob o comando do Doug Pearson, e tendo uma química interessante com o Trevor Lawrence, que renderam até mesmo uma renovação de contrato aí nos últimos meses. Me refiro a Evan Engram, Lucão. Como é que a gente vai classificar ele para 2023? Evan Engram, o famoso recebedor parrudo, né? É um cara que recebe muito bem, consegue correr rotas muito bem, mas não consegue bloquear. Ele não consegue bloquear. O problema do Evan Engram é o bloqueio. Para mim, teve um breakout year no ano passado. Para 2023, eu espero que ele mantenha um padrão parecido, mas não sei se vai ser tão bom quanto. E ele tem que bloquear melhor para esse time do Trevor Lawrence, porque senão o Trevor Lawrence vai continuar tomando muito sacks. Eu espero um ano ótimo do Evan Engram. Acho que ele desenvolveu uma química boa. E, como jogador, ele deveria bloquear muito melhor. Ele não sabe fazer isso. Mas acho que pro ano, né, pensando sempre em expectativas para 23, eu acho que ele vai ter um ano ótimo, sim, lá com o Trevor Lawrence. E vai manter, especialmente essa segunda metade de temporada de 2022, para conseguir produzir muito bem. Para desempatar, vou ser um pouquinho mais otimista, mas concordando que ele não bloqueia nada. Eu acho que os números como recebedor vão fazer ele ainda ficar nessa mesma prateleira aqui do Njoku, né? Meu medo só é se vai com o Ridley chegando, se de fato isso vai influenciar, né? Apesar da chegada de um alfa, que eu espero muito do Calvin Ridley para 2023, acho que o Engram vai seguir ali com o seu papel importante e vai sofrer menos em termos de produção estatística do que o Christian Kirk, por exemplo, né? Que até porque os dois jogadores tiveram trajetórias muito diferentes em 2022. Enquanto o Engram não começou tão bem e terminou muito bem a temporada, o Christian Kirk foi o contrário, perdendo o protagonismo até mesmo para o Zay Jones. Então eu acho que a tendência é que o Engram siga estabilizado e o Kirk siga caindo em termos estatísticos, principalmente depois da chegada do Ridley. Então vou votar junto com o Fábio e colocar o Evan Engram aqui na segunda prateleira. Agora, para fechar a AFC Sul, chegamos a Mo Alie-Cox. A gente nunca sabe muito bem quem é o Tyrant 1 do Indianapolis Colts,
mas dessa vez a gente pensou esse jogador, por mais que tenhamos por lá também o Jelani Woods, um jovem jogador, enfim, muitos candidatos. Mas eu acho que também por isso é difícil afastar o Tyren dos Colts das últimas prateleiras, né, Fabio? Exatamente, né? Também vai jogar com um quarterback novato, tomara que seja um bom amigo lá pro Richardson, mas eu não consigo esperar um ano melhor que Bagre do Mo Cox. Eu vou resumir bem o que o Mo Cox é. Bagraço total, assim. Fez uma partida ou outra boa, mas não espere mais que isso dele. Muita altura e pouca técnica do Mo Cox, né? Bom, agora, Fabio, chegou a hora do seu Las Vegas Raiders. Temos 2 representantes aqui, mas vamos começar pelo futuro, pelo menos, e quem sabe presente também. Eu sei que você é muito fã de Michael Mayer, então abre aí a classificação dele pensando em 2023. Já era muito fã do Michael Mayer lá em Notre Dame, acho que jogador que bateu recordes numa universidade absolutamente histórica, ele já tem que chamar atenção. Eu acho, honestamente, que tem muitas bocas para alimentar e a gente tem uma saúde de um quarterback bastante questionável. Com um pouco de otimismo, eu vou colocar que Michael Mayer deveria bloquear melhor, mas acho que aí já é um pouquinho de otimismo da minha parte. Ele vai ser incrível, na minha opinião, vai ter uma belíssima carreira na NFL, talvez não nos Raiders, né, bem como a gente selecionar para os outros, mas eu colocaria que ele deveria bloquear melhor. Então, é um cara que eu gosto muito, assim, ele só não foi meu principal tight end da classe por conta do Kincaid. Mas acho que eu vou seguir a linha do Fábio. Acho que vai ter muitas bocas para alimentar, ele vai ter que evoluir bastante nessa questão dos bloqueios. E o companheiro dele é um cara que não bloqueia tão bem, na minha opinião. Então vamos falar dele, né? Austin Hooper, ex-Cleveland Browns, ex-Atlanta Falcons, e agora chegando lá no Las Vegas Raiders depois de pouco tempo no Tennessee Titans. Acho que muito pela trajetória de carreira, ele que já pode ter sido considerado lá nas 3 primeiras prateleiras, hoje em dia é difícil afastar das últimas, né, Lucão? Na época dos Falcons, eu gostava muito do Austin Hooper. Era um cara que conseguia ser muito proeminente dentro da posição, conseguia boas jardas, ele tinha uma sincronia muito legal com o Matt Ryan, mas hoje eu não consigo ver o Austin Hooper além de um pato. Acho que é um cara que não vai agregar tanto assim para esse ataque dos Raiders, como o Fábio trouxe, muitas bocas para alimentar, e eu já espero o Michael Mayer tomando a posição de assalto em pouco tempo. Concordo com o Lucão, acho que é um ano de pato, assim, se tiver 2, 3 TDs é porque tá todo mundo preocupado com os recebedores, que são muito bons, e talvez até com o Meyer, e vai acabar sobrando alguma coisinha ali para ele. Não vejo realmente muito no jogo do Hooper, não. Também acho que é por aí. Agora vamos a uma espécie de journeyman que consegue se manter pelo segundo ano seguido num ataque aéreo que costuma produzir bons números, mas tem uma concorrência forte dos recebedores também. Falo sobre Gerald Everett, ainda lá no Los Angeles Chargers, Fabio. Como é que a gente vai classificar ele? Nossa, eu odeio tanto esse jogador, cara. Eu odeio tanto esse jogador. Mas, assim, porque eu selecionei ele em tantos fantasy ano passado e ele produziu nada. Então, assim, eu fiquei muito. Todos os jogos dos Chargers eu torcia para que ele fizesse os pontos, ele nunca fazia. Então, é uma coisa que me pega no coração, assim. Mas eu acho que ele deveria receber melhor. Eu acho que a análise, o nome da nossa posição e o que eu espero para ele, eu acho que são perfeitos para o jogo dele. Não adianta, tem 3 recebedores agora, né? Chegou mais um no draft. Eu não vejo ele sendo um alvo número 3 ou número 4 até, então eu acho que ele deveria receber melhor e ele realmente deveria receber melhor. Não, sem dúvida, acho que com os 3 wide receivers que o time tem agora, com Austin Eckler também vindo do backfield, eu espero que ele consiga receber um pouco melhor, porque se for conseguir ser pior que o ano passado é complicado. Acho que vocês foram até bonzinhos aí com o Everett, eu teria colocado na penúltima ou última prateleira, sendo bem sincero. Agora vamos falar sobre o outro segundanista que mostrou muito desempenho já como calouro, né? Algo que a gente ratifica aqui que é raro para a posição. E eu também estou apostando bastante ficha nesse jogador, inclusive no Fantasy Football. Falo sobre Greg Dulcich, lá do Denver Broncos, Lucão. Como é que a gente vai classificar ele? É um cara que tem que receber melhor. Esse ataque como um todo dos Broncos tem que receber melhor. O Dulcich eu não consigo classificar ele como um pato, porque eu acho que com a chegada do Sean Payton ele vai ter um bom ano. Um bom ano pode ser relativo, né? Um ano medíocre, mediano. Mas o cara tem que evoluir nessa recepção e eu espero que em 2023 ele fique nessa linha.
Eu espero que ele tenha uma linha de deveria bloquear melhor. Eu gosto bastante desse jogador e acho que ele pode sim se desenvolver. Vai tudo depender muito de como o Russell Wilson vai encaixar com esse head coach, né? Não encaixou com o último e a produção de todo mundo foi horrível. Agora a linha ofensiva é melhor, né? O nosso running back tá voltando, então será? O que a gente vai esperar? Eu vou botar um pouco de otimismo, sim. Eu acho que ele é um bom jogador e pode produzir bem, né? E até porque eu acho que ele recebe bem melhor do que bloqueia, vou voltar junto com o Fábio e colocar aí na terceira prateleira o Dulcich. Agora chegamos a ele, né, Fábio? Que você tanto ama e odeia ao mesmo tempo por razões de torcida, mas Travis Kelce, né? O que falar sobre o principal jogador, a principal arma do Patrick Mahomes? Eu amo o jogador, tá? Eu odeio o fato de jogar nos Chiefs, é que nem o Mahomes, né? Então é uma tristeza. O Travis Kelce, talvez, assim como o Patrick Mahomes, inclusive, deveria ter uma prateleira só para ele, né? Acima do Elite. Tá? Muito possivelmente seria bem justo, para ser bem justo, né? Ele tá, se eu não tenho o que falar, o cara destrói, já tá com 34, 35 anos e ninguém busca ele ainda. Concordo. O Travis Kelce precisa de uma prateleira só dele, no caso a gente tá trabalhando com essas, mas assim, tá na discussão com certeza de um dos melhores tight ends da história da NFL. Enfim, ficar falando muito sobre o que o Kelce traz para a NFL, para o jogo, como uma posição, tudo que ele faz com a Tyrande Hill, enfim. Kelce é um cara fantástico e como jogador eu admiro muito, 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 muito ele e a família Kelce como um todo. E chega, né, Chiefs? E chega, né? Tony Gonzalez, Travis Kelce. Exato. Chega, né? Vamos parar por aí, né? Pelo amor de Deus. Vai em busca de ainda mais recordes históricos em 2023, inclusive do Gonzalez, né? A gente falou sobre isso em um dos podcasts, já fica também o nosso convite para você checar no seu agregador favorito. Agora chegamos a um jogador que também tem bastante técnica e vem crescendo aí nas últimas temporadas, se estabelecendo como uma das principais armas do Jalen Hurts lá na Filadélfia. Falo de Dallas Goedert, Lucão, como é que a gente vai classificar ele? Gosto muito do Goedert. Acho que ele agrega demais para esse ataque de Filadélfia. Me preocupa com a saída do Shane Steichen, se ele vai continuar tendo bons números. O Devonta Smith, para mim, é um cara que deve evoluir também, mas eu ainda considero ele um cara ótimo. Eu espero um ano ótimo dele em 2023. Enfim, vai ajudar muito os Eagles na temporada. Eu fico na dúvida, assim, eu coloco ele junto com o Pat, eu acho, sabe? De um ano super ótimo, quase elite, e eu só não vou colocar um ano elite pro Dallas Goedert, porque ele tem o A.J. Brown e o Devonta Smith no mesmo time, e um jogo terrestre que eu espero que seja ainda melhor esse ano. Então, eu acho que não tem tantos snaps ofensivos para tanta gente assim, então vou colocar ele aí por isso. Tô com vocês também. Mas ele é um jogador e já é em elite para mim, em termos de qualidade do jogador. Boa. Agora vamos falar sobre um que também eu acho que pode ser classificado nesse limiar e gera discussão pela disponibilidade, né? Então, como vocês dois conhecem tão bem, né? O Fábio pelo passado e agora o Lucão nas expectativas do que ele pode trazer para o New York Giants, vamos abrir com o Lucão, que é o presente de Darren Waller, depois o Fábio complementa e como é que a gente vai classificar o jogador aí para 2023. A primeira coisa que o Fábio me falou é: não acredite no Waller, ele vai se machucar na semana 3 ou 4. Mas ele já entra como principal recebedor dos Giants em 2023. É um cara que já tá tendo muitos alvos Daniel Jones durante o training camp. Então, assim, se ele se manter saudável, eu espero um ano ótimo do Darren Waller. Eu concordo com o Lucão. Se ele se mantiver saudável, um ano ótimo. Mas eu acho que ele não vai se manter mais saudável. E por isso eu vou colocar ele como deveria bloquear o melhor. Porque é um jogador que ele não fica saudável há 2 anos já na liga. Qualquer jogador que há 2 anos não esteja saudável, você já liga um alerta gigantesco. Acho que nos últimos 4, 5 anos de NFL, o único jogador que ficou 2 anos machucado e conseguiu voltar e jogar em alto nível é o Derwin James, lá dos Chargers. Esse é um fator, sem dúvidas, muito importante que a gente tem que monitorar. Mas eu vou votar do lado do otimismo, junto com o Lucão, e também porque eu draftei ele em muita liga já de fantasy, espero que ele fuja das lesões e confirme a nossa expectativa aqui na segunda prateleira de ótimo. Qualidade agora, tem, qualidade sobra, né? A gente sabe disso. Pois é, principalmente recebendo, né? Agora vamos falar sobre aquele que pode ser o novo melhor amigo, ou um dos melhores amigos de Dak Prescott lá em Dallas, depois de tudo que a gente falou sobre o Schultz, a expectativa é que Jake Ferguson seja esse novo Tyrann 1 lá nos Cowboys.
E considerando tudo isso, mas também a qualidade ou falta de qualidade do próprio jogador, como é que a gente vai classificar ele aqui, Fabio? Eu tenho muitas questões sobre o ataque dos Cowboys, tá? Isso é o primeiro ponto que eu trago. A saída do coordenador ofensivo, já falei aqui no podcast, nos podcasts sobre isso, no Tier List. Isso me preocupa para o ataque, para o desenvolvimento do ataque. A saúde do Prescott é uma coisa que a gente tem que considerar também, que isso pode acabar sendo um problema. Tem o Sid Lamb e o Brandon Cooks, deveriam receber mais. Eu vou colocar aqui com deveria receber melhor. Já sendo, acho que, legal com um jogador que mostrou muito pouco como um jogador de futebol americano mesmo. É complicado falar, o Kellen Moore saiu, mas o deck tem muita sintonia com seus tight ends. Mas não sei, esse ataque dos Cowboys às vezes parece uma incógnita tão grande para mim de como ele vai agir em 2023. Eu vou seguir a linha do Fábio, porque eu quero ver mais, eu espero que ele possa mostrar um pouco mais. E da mesma forma que ninguém conhecia o Schultz, quem sabe ele consiga surpreender. Verdade. Com certeza, vamos ver se ele confirma essas expectativas. Agora vamos falar sobre um veterano, ex-quarterback, que quando consegue estar em campo tem uns flashes interessantes lá em Washington. Ele ainda está nesse elenco, eu tinha uma sensação boa que ele poderia ser cortado, mas Logan Thomas ainda é o Tyree 1 dos Commanders. Como é que a gente vai classificar ele aqui, Lucão? Cara, eu gosto muito do Logan Thomas, mas ele é um cara que realmente tem que se manter saudável, e quando ele se manteve saudável, ele não conseguiu corresponder em campo. Questões quarterbacks dos Commanders também passam muito por isso. Pra ser bem sincero, eu acho que eu espero um ano pato do Logan Thomas, porque essa dúvida entre os quarterbacks e se o Sam Howell de fato vai conseguir produzir com ele em campo paira muito para mim no ar. Eu gosto mais do Thomas do que deveria, eu acho. Mas é difícil dar tanto crédito para um jogador que acho que somou 5 TDs nos últimos 2 anos somados. Então, é meio complicado isso para um tight end que hoje tem que produzir, né, no jogo aéreo. Um tight end hoje tem que produzir no jogo aéreo. Então, eu vou colocar um ano pato para ele, muito também por conta dessa falta de um quarterback que a gente não vê em Washington há tanto tempo. Pois é, né? Difícil fugir das últimas prateleiras. Agora chegamos a ele que está de contrato renovado, de forma até surpreendente, ainda jovem, mas que eu, como torcedor, também estou esperando aí alguma coisinha importante de Cole Kmet do Chicago Bears. Vocês concordam comigo ou não é bem assim, Fabio? Olha, eu acho que o maior fator positivo para ele é a chegada do novo recebedor. A gente tem um recebedor de qualidade que vai esticar o campo, né? Fatalmente ele vai conseguir explorar as zonas intermediárias com menos tráfego ali. Então eu acho que a gente pode esperar um ano ótimo, sendo otimista, né? Sendo otimista, eu acho que a gente pode esperar um ano ótimo dele. Talvez ali entrando no ótimo, né? Tem o super ótimo, que eu brinco, esse aqui talvez seja o último dos ótimos. Cara, Cole Kmet é um cara que eu espero que evolua cada vez mais. Talvez seja o breakout year dele. O nosso querido André torça muito para isso, né? Como o Justin Fields tem evoluído no jogo aéreo e tudo mais. É um cara que eu aposto muito para 2023. E não consigo ver ele na linha dos jogadores que estão abaixo dele aqui. Então, considero ele que vai ter um ano ótimo em 2023, sim. Gostamos, amigos. Vamos ver se esse otimismo se confirma ou não. Agora chegamos ao novo titular do Green Bay Packers, o calouro Luke Musgrave, né, que faz parte de uma dupla que foi draftada aí no último mês de abril e maio. O que a gente espera dele para 2023, Fabio? Essa foto tá sensacional, né? Saiu da balada e tirou a foto para o nosso tier list aqui, né? Eu espero um ano pato dele, porque eu tenho muitas questões sobre Jordan Love. Eu acho que o ataque, quando for produtivo, vai ser pelo jogo terrestre ou pelos seus running backs no jogo aéreo. E vez que outra ali, algum recebedor desse grupo jovem deles, que eu não espero que esse talento produza logo de cara. Acho que o ambiente não é tão favorável, então vou colocar que eu espero um ano pato dele. Musgrave é um cara extremamente atlético, né? Oregon State começou muito bem a temporada, mas se lesionou. E com o ataque que os Packers têm, eu não sei se eu consigo esperar mais que um ano pato dele. Não considero que ele vai ter um ano bagre, porque ele consegue produzir muito bem quando tem a bola nas mãos. O problema é que ele tem que ter as bolas nas mãos, então pato para ele esse ano.
Pois é, né? Eu gosto muito do que ele pode ter como potencial, mas também teve problemas de disponibilidade por saúde no próprio college. De qualquer forma, vamos ver se ele consegue reverter isso também no nível profissional. Agora vamos falar sobre outro calouro, essa classe, né? Já muito comentada de 2023 de tight ends, produz outro esperado titular já no seu ano 1. Me refiro a Sam Laporta do Detroit Lions, draftado no topo do round 2, Lucão. Como é que a gente vai classificar ele para 2023? Gosto bastante de jogador, vem de uma universidade que produz muito bons tight ends na liga. A Iowa é uma universidade, para mim, de tight ends. Só que eu não sei como esse ataque dos Lions vai acabar se desenvolvendo. O Jared Goff normalmente costuma usar bem os tight ends, mas o time trocou o TJ Hawkinson até porque não faria tanta falta, entre aspas, assim. Eu acho que o Sam Laporta ele pode beirar a linha de deveria bloquear melhor. Acho que é um cara que pode ter assim, um bom ano e pode surpreender a todo mundo. Eu vou colocar que ele deveria receber melhor. Vou discordar um pouquinho do Lucão. Acho que é um ataque que, novamente, tem muitas bocas para alimentar, né? Muitos recebedores jovens, tem um novo running back. Eu vejo que ele deveria receber melhor, porque esse tight end, talvez ele fique no fim da fila para receber alguns passes. Bom, mas muito pela desconfiança crescente, da minha parte, pelo menos, com o Jameson Williams lá nos Lions, eu acho que o Laporta pode ter mais oportunidades do que a gente imaginasse num cenário normal, assim, desse ataque aéreo. Então, vou votar junto com o Lucão e ter um pouquinho mais de otimismo com o Calouro, colocar ele aqui na terceira prateleira. Agora, seguimos com o ex-Detroit Lions, né? Agora titular do Minnesota Vikings, e que parece ter despertado muito mais o seu potencial na nova equipe, né? Teve uma metade final de 2022 muito interessante. Falo sobre TJ Hawkinson, Fábio. Como é que a gente vai classificar ele para 2023? Acabou que o Hawkinson ele aproveitou muito, muito bem o fato de que o time tem um recebedor número 1 bem estabelecido, né? E aí as defesas elas não podem deixar uma marcação sempre individual no Justin Jefferson. E acabou aproveitando muito bem isso. Eu vou esperar um ano mantendo esse nível, mesmo com a chegada de um novo recebedor. E aí eu vou trabalhar com um ano ótimo lá, confiar que os Vikings vão ter um pouco de sucesso em 2023. Eu gosto muito de Hawkinson. Eu acho que os Vikings podem trabalhar melhor. É o ano que o Kirk precisa também de um contrato novo, seja nos Vikings ou em qualquer outro time. Por mais que ele tenha um grande empresário e consiga dinheiro garantido para ele a rodo, ele precisa jogar bem. Mas eu acho que o Hawking vai ter um ano ótimo, sim. E vai até facilitar a vida dos recebedores do time. Também volto com vocês. Agora o novo Tyrene 1 do Tampa Bay Buccaneers, depois da aposentadoria definitiva de Rob Gronkowski, né? Me refiro a Cade Otton, que além de ter que se provar individualmente, agora tem uma dificuldade também com os quarterbacks, Lucão. Como é que a gente vai classificar ele? Bagre. Eu não espero já nada mais. Esse já vem nadando. Se até tivessem nomes um pouco mais consolidados na liga, eu não esperava tanto desses caras em Tampa Bay. Para mim, eram umas posições que o time precisava endereçar e não endereçou, então ele vem nadando. Ratifica, né, Fábio? É isso, não tem o que dizer. Pois é, né? Então, vamos falar sobre agora o novo titular do Carolina Panthers. Ele foi draftado acima de Mark Andrews pelo Baltimore Ravens, tá agora rodando por vários times. Me refiro a Hayden Hurst. Como é que a gente vai classificar ele, Fábio? O Hurst que é um caso incrível, né? Ele chegou na NFL já bem mais tarde, né? Já chegou com 24, 25 anos. Eu acho, exato, eu acho que ele vai... Eu acho que ele até pode ter um ano ok, pode ter um ano interessante. Eu vou colocar que ele deveria receber melhor, né? Muito pensando que ele vai ser uma das poucas vozes de experiência num ataque que está começando uma vida em volta de um novo quarterback. Cara, acho que eu vou muito nessa com o Fábio. Acho que ele é um cara que, enfim, pode ser uma boa arma para esse time, mas nunca correspondeu dentro da liga o que era esperado, da escolha que ele foi pego, dos times que ele passou. Ele não jogou bem com o Burrow justamente por conta de ter muitas bocas para alimentar lá em Cincinnati. Quem sabe agora, nos Panthers, ele tem uma vida um pouco mais tranquila. Realmente, né? Agora vamos falar sobre um jogador que surpreendeu muita gente e tem alguma concorrência na posição lá em Nova Orleans, né? Mas Juwan Johnson gosta de marcar os seus touchdownzinhos. Dito isso, como é que a gente vai classificar ele, Lucão? É um cara que
com o Derek Carr como quarterback, deveria receber melhor. É um cara que vai ter seus alvos, vai ter as oportunidades de marcar um ou outro touchdown, mas eu não sei se ele passa muito dessa linha, não. Eu vou colocar que ele deveria bloquear melhor, na verdade, que o Derek Carr é um cara que gosta muito de conectar com tight ends. Teve anos interessantes lá com o Jared Cook, com o Darren Waller, né? O recordista de recepções numa temporada pelos Raiders é o Darren Waller, com o Derek Carr como quarterback. Então eu vou colocar que ele deveria bloquear melhor, porque pode ser uma válvula de escape para o Carr em momentos mais de apuros ali no pocket, que são bem comuns para ele. Por mais que eu reconheça essa tendência do quarterback em procurar a posição, eu tenho minhas dúvidas sobre a rotação da própria posição no elenco do Saints. Então, por isso, eu vou segurar um pouquinho mais o freio e voltar junto com o Lucão na antepenúltima prateleira para o Johnson. Agora chegamos ao final da NFC Sul com aquele que é muito polarizante, né? Potencial enorme, mas ainda não desabrochou para valer depois de uma temporada de calouro de mais de 1.000 jardas, regrediu um pouquinho no ano 2. Me refiro a Kyle Pitts, Fabio. Como é que a gente vai classificar ele? Olha, eu já não tenho mais muita paciência, né? Eu não tenho muita paciência com grandes promessas que nunca vingam. Eu vou colocar que ele deveria bloquear melhor e é basicamente isso. O Kyle Pitts ele saiu como um fenômeno da universidade, mas esse ano vai jogar com um quarterback que a gente não sabe o que vai apresentar. Tem o Bijan Robinson, que deve atrair atenções. Eu vou colocar que ele deveria bloquear melhor, talvez ali fazendo a curva para o ótimo, e acho também assim, é o último ano dele. Acho que se o Pitts não jogar bem esse ano, vai ser bem complicado. Mas também passa pela questão Tyrant, questão Bijan Robinson, Arthur Smith. Acho que tem muitas atenuantes para o nosso unicórnio, né? Prospecto unicórnio, como um pouco. Eu sou um pouquinho mais positivo quanto ao ano do Pitts. Eu acho que ele consegue se encaixar na fileira do ótimo para 2023. Concordando que está na hora de mostrar serviço pelo capital de draft investido, né? E que a rédea tem que ser mais curta porque foi escolha de top 5. Ainda vou dar esse voto de confiança e colocar ele na nossa segunda prateleira, também pela concorrência aqui dos nomes que a gente elencou. Vamos ver se o Pitts finalmente tem esse breakout no seu ano 3 na NFL. Agora, tá na hora, né? Ele foi selecionado na frente do Chase e do Waddle, né? Tá na hora dele produzir de verdade na liga, né? Com certeza. Agora chegamos à NFC Oeste, abrindo com aquele que é o principal nome da divisão e um dos principais da NFL. Muito difícil não colocar na primeira prateleira o George Kittle, que talvez seja o mais completo dos tight ends, né, Lucão? Cara, eu gosto muito do Kittle. Ele tem a definição de um tight end que gosta de bloquear. Ele é um cara que gosta de pôr a mão na terra, gosta de bloquear. E quando tá com a bola nas mãos, ele produz. O Kittle, para mim, é um tight end muito completo. Não é um alienígena como o Kelce. Não é um cara que tem como único alvo na equipe como o Mark Andrews, mas é um cara que produz muito e eu gosto muito do Kittle como pessoa, como jogador, e eu acho que em 2023 ele vai ter um ano sim de elite mais uma vez. É difícil falar de George Kittle, cara. Eu acho super difícil falar de George Kittle porque ele é um jogador que tem uma qualidade de elite, mas uma disponibilidade bem questionável mesmo, assim. Poucos, acho que não sei se ele tem um ano na carreira com todos os jogos disputados, mas ele vem talvez do seu ano mais produtivo em termos de touchdown, então o que eu vou dizer? Eu vou dar um voto de confiança aqui, porque eu gosto do que o Purdy apresentou, e eu vou colocar ele como elite. Acho que, para deixar bem claro, assim, ele é um jogador com qualidade de elite, mas o fato dele nunca estar disponível, ou de várias vezes ele não estar disponível, é uma coisa que me incomoda bastante, porque a NFL é muito disponibilidade, é uma qualidade de um jogador estar disponível. Por que Mark Andrews e Travis Kelce são elitaços, né, indiscutíveis? Porque eles estão sempre lá produzindo em alto nível. Claro que o Kelce muito mais, mas eles estão sempre disponíveis. E o Kittle não dá para falar a mesma coisa. Espero que ele fique saudável. Se ele ficar saudável, ele taço junto, não tem problema. Sem dúvidas, né? E aí o que eu acho que pode dirimir um pouquinho essa questão da disponibilidade para o Kittle é a tamanha qualidade que ele tem também no bloqueio, não só recebendo. Sim, completaço, né? Exatamente, ele é o melhor bloqueador dentre esses principais nomes aqui para mim, com alguma folga. Agora chegamos ao Seattle Seahawks, que tem o Noah Fant, né? Chegou ali de Denver na troca pelo Russell Wilson e tá ali no roster. Não sei se dá para classificar muito alto, né, Fabio?
Eu acho que ele vai ter um ano pato. Eu não gosto do Noah Fant, tá? Nunca gostei. Acho que foi selecionado bem antes do que deveria no seu draft. Não deu certo em Denver. Muitos problemas de disponibilidade também. E esse ano ele vai jogar num ataque que tem o Kenneth Walker, um jogador que eu sou absolutamente fã, 3 recebedores de extrema qualidade. E eu acho que se a gente fosse colocar mais um elemento, seria o running back número 2 e não o tight end. Então eu vou colocar um ano de pato, para não dizer bagre. Cara, eu já sou mais otimista com o Noah Fant, pra ser bem sincero. Por mais que vai ter muitos alvos para serem distribuídos nesse ataque, o Fant pra mim é um cara que consegue sim estar na linha do deveria receber melhor, porque em alguns momentos ele consegue ser esse tipo de jogador. Enfim, 2023 talvez seja até o melhor ano da carreira dele. Eu acho que eu vou Pior assinar. não dá para ser, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou assinar embaixo do Fábio e colocar ele como pato na fronteira com o Bagre, inclusive, viu? Ainda mais depois da chegada do JSN, vai ficar muito difícil qualquer tipo de proeminência aí por parte do Noah Fant. Agora chegamos ao Los Angeles Rams, que tem Tyler Higbee aí como candidato a alvo número 2 do Matthew Stafford. Isso pode influenciar na classificação dele aqui, Lucão? Sem dúvida. A questão é que os Rams têm que se ajudar um pouco, né? Esse é o grande problema. Mas o Rigby é um cara que é consistente, ele consegue ter sequência de bons anos. E, enfim, eu acho que ele vai ter uma linha assim de deveria bloquear melhor. Não vejo ele tendo um ano pior que os caras dessa prateleira. E é um cara que eu gosto bastante, a bola de segurança do Stafford. Eu assino embaixo. Concordo, deveria bloquear melhor, acho que é um bom parâmetro para ele. Tamo junto nessa. Agora chegamos à dupla do Arizona Cardinals para fechar aqui a nossa tier list. Um que seria o Tyrann, um esperado, tem dúvidas sobre se entrará em campo a qualquer momento de 2023, porque teve uma lesão muito séria no passado e já é veterano, o Zach Ertz, né, um jogador histórico da NFL até certo ponto, fez carreira muito interessante lá na Filadélfia, e também temos um jovem jogador, vai chegar para o seu terceiro ano na NFL, foi draftado alto, me refiro a Trey McBride. Então já vamos ranquear a dupla ao mesmo tempo, começando pelo Fábio. Eu sou um fãzaço do Zach Ertz, acho que ele produziu muito, foi uma peça fundamental naquele título do Philadelphia Eagles, mas o tempo passou, as lesões vieram, eu vou colocar que ele deveria receber melhor, apesar de achar ele um recebedor incrível, aqui é meramente para efeitos de produção. McBride, eu vou colocar ele como um pato. Mas muito porque eu espero realmente pouquíssimo desse ataque, que a gente não sabe quando é que o quarterback vai jogar e se ele vai jogar, né? E aí, se o Murray não jogar, esse ataque ele não tem vida, fica muito complicado. E também vai depender, a produção do McBride vai depender da presença ou não do Zach Ertz em campo. Né? Então, se o Zach Ertz estiver saudável, eu vou colocar que ele deveria receber melhor. Acho que a qualidade dele é muito acima disso, mas tem a questão das lesões. E o McBride eu vou colocar como um pato muito por conta do contexto todo e de não ter visto nada nele que realmente me bote assim, é um potencial incrível para a NFL. O McBride veio com um prospecto muito bom para a liga. Conseguiu no final da temporada passada ter alguns bons números, mas ainda não consigo ver ele como nada além de um pato. Na verdade, tá virando a linha do Bagre por conta do ataque do Arizona Cardinals. Já o Ertz é um cara que vem de lesão, né? Um cara que foi muito proeminente na liga por muito tempo, teve seus anos áureos lá em Filadélfia, mas esse ataque também, querendo ou não, vai passar por ele de certa forma, e não dá para esperar que ele tenha algo que receber melhor. Acho que ele deveria receber melhor. Os recebedores vão ser muito escassos nesse ataque, mas eu não vejo ele tendo um ano pior que o McBride. Boa, fechamos então a nossa tier list dos Tyrants. E para fechar de vez, como também já virou tradição, vamos ranquear nosso top 5, né? Dessa vez está mais fácil porque os 3 primeiros estão sozinhos na primeira prateleira, mas fico bem curioso para saber quem vocês vão selecionar da segunda prateleira para fechar esse top 5. Então, Fábio, começa para a gente a votação, depois o Lucão e meio. Eu vou colocar o Travis Kelce em primeiro, disparado. Mark Andrews em segundo, espero um ataque aéreo bem legal lá dos Ravens. O George Kittle em terceiro, muito por conta de não saber se ele vai conseguir ficar saudável. Dallas Goedert, número 4. E como número 5, eu vou manter o Pat Fryer. Eu gosto muito dele, acho que é um jogador que pode produzir.
Ele ficaria assim pouquíssimo acima do Waller, do Hawkinson e do Ingram, para mim, que são os 3 que eu botaria junto a ele ali, mas eu vou escolher ele por restrições a alguma questão em relação aos outros, né? O Hawkinson ele vai ter que batalhar alvos com um cara que chegou, o Waller é um cara com problemas de saúde mesmo, né? E o Ingram, ele não, acho que para mim não é tão bom daí, simplesmente não é tão bom mesmo. Nessa questão eu mantenho os 3 primeiros, eu acho que a ordem para 2023 que eu espero é essa. Só esses 2 últimos, o quarto e quinto colocado, que eu acho que o Pat vai ter um ano melhor que o Goddard, justamente por conta dos alvos que o Goddard tem lá em Filadélfia. Acho que o Freiermuth é o principal pass catcher entre todos os recebedores, tight ends e wide receivers em Pittsburgh. O Kenny Pickett vai usar muito dele e isso vai acabar afetando esse ranqueamento com o Goddard. Gosto da ousadia do Lucão. Para desempatar, vou junto com ele, por mais que estejamos bem longe do consenso também para o Fantasy, mas considerando também a concorrência entre recebedores, né? Eu acho que o Deontay Johnson e o George Pickens, eles têm algumas coisas para trabalhar no jogo deles, e o Freiermuth vai surpreender muita gente e ultrapassar aí esses wide receivers para se estabelecer como principal arma ofensiva do Kenny Pickett lá nos Steelers, e por isso vai ficar em quarto aqui no nosso top 5, que é fechado pelo Dallas Goedert, e tem Kelce, Andrews e Kittle muito à frente no pódio. Então é isso, agradeço demais novamente ao Lucão e ao Fábio, e a você que nos assistiu aí por mais uma tier list. Aguardem as próximas, vamos fechar a defesa, tem ainda OL para chegar, head coaches, muito conteúdo aqui no canal The Playoffs no YouTube. Valeu demais e até a próxima.